Salmo 3, Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo. És a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele, do seu santo monte, me responde. Deito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Amém. Meus irmãos, o livro dos Salmos é um deleite para a alma. De ler, o nosso coração já descansa no Senhor, já tem um efeito, rapidamente, já tem um efeito no nosso coração, o Salmo. Já disse aqui, já recomendei antes de dormir, leia o livro dos Salmos. Ao invés de ficar com tantas notícias na cabeça, ou tantos problemas na cabeça que de fato existem, leia o livro dos Salmos, encontre descanso aqui. É um tesouro, é uma riqueza para a nossa alma. E o que nós encontramos aqui, amado irmão, não encontraremos em lugar nenhum. Certa vez, viajando com a família, ficamos numa casa e tinha uma armação assim, triangular, um tronco no meio. Eu cheguei depois, eu falei: pai, o que é isso aqui? É para armar uma barraca, alguma coisa? Ele falou: não, eles falam aí que é para buscar energia. Você fica nesse tronco ali meditando, esvaziando a sua cabeça, e vem energia ali e você fica melhor. É isso que as pessoas buscam e acreditam. Não serve para nada, não ajuda em nada, apenas torna aquele que já está aflito pior ainda. Receitas humanas, coisas humanas, terrenas, passageiras, não somente desta ordem espiritualista, mas também tudo aquilo que se refere ao homem. Ora, se nós precisamos de descanso, não encontraremos descanso em nós mesmos, mas nele, no Senhor. Qual o caminho então de Deus para descansarmos nele? A alma precisa de repouso, o coração precisa desse descanso, desse alívio. Os dias são maus, são terríveis, é notícia ruim o tempo todo, notícia mentirosa também, o tempo todo. Há um clima de pânico, e esse é o momento oportuno de falarmos exatamente disso aqui: descanso em Deus. Diz o título, talvez tenha na sua Bíblia: confiança em Deus na adversidade. Qual é o caminho então para descansarmos? Primeiro, compartilhe aberta e francamente os seus problemas. Vai e desabafa com o seu Deus, como fez Jó, como fez Elias, como fez Moisés, como fez Jeremias, como fez Davi. Não é para mascarar o problema, dizendo não é bem assim, e às vezes é aquilo mesmo. Feche os seus olhos para os problemas, aí você abre, o problema está ali,
Não é uma fuga que a Bíblia fala para fazer. Não é para fugir dos problemas, porque os problemas estão diante de nós. É para enfrentá-los na força do Senhor. Então vejam o que Davi diz: como tem crescido o número dos meus adversários. Veja, ele não fala outra coisa. Ele diz: são adversários. Muitas pessoas que se levantam contra Davi. Ele não quer amenizar a situação. E quem é o cabeça desse levante contra Davi? Seu próprio filho. Poderia ter dor maior do que esta? Ele estava fugindo de quem? Veja o cabeçalho que esse texto é inspirado, do original hebraico. Salmo de Davi: quando fugia de Absalão, seu filho. E a narrativa de 1 Samuel 15 fala deste momento, 15 em diante, quando Davi sobe descalço, pranteando e chorando, o Monte das Oliveiras, saindo de Jerusalém. E quando seu filho Absalão morre, ele diz: Absalão, meu filho Absalão, quem me dera eu ter morrido por ti. Davi estava machucado. Davi de fato estava sofrendo muito por causa do reino quebrado, mas acima de tudo porque tinha uma espada dentro da sua própria casa. E pior, por causa do seu próprio pecado. Então, irmãos, vamos encarar os problemas. Não é para fugir, nem para dar um outro nome. Ele diz adversários. Ele tem consciência do que ele está enfrentando. Ele não diz como tem crescido o número das pessoas que têm dificuldade comigo. Adversários. O número dos que se levantam contra mim está crescendo. Não, são numerosos. E Davi era um homem experimentado com Deus. Não basta ter experiência, tem que ser experiência com Deus. São numerosos que se levantam contra mim. Era assim com Absalão e já era assim com Saul. Deus treina os seus servos nestes apertos da vida, nessas situações mais pesadas, opressoras até. E às vezes nós cristãos queremos o seguinte: eu não quero adversário, eu não quero inimigo, eu não quero pessoas que se levantem contra mim. E mais, são muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. As pessoas estavam todas ao redor de Davi, ajudando, fazendo bem, estimulando. Não. Pelo contrário, além de se levantarem contra ele, incluindo e encabeçando isso, Absalão, seu filho, ainda falavam palavras para esmagar, para triturar. Não há em Deus salvação para ele. Davi, Deus não está com você mais. Não adianta buscar, não adianta confiar, Deus não te ajudará. Nesses dias as pessoas têm zombado em cima da igreja, em cima dos pastores, até zombado o nosso Deus. Não vou repetir o que eles falam, mas as pessoas têm feito isso. Ah, você está confiando em Deus? Acha que é assim? Como se fosse uma coisa assim de ingenuidade. Olha o que Davi está vendo, observando e ouvindo. Não é fácil. Não há em Deus salvação para ele. Na Bíblia corrigida tem uma palavra traduzida por Selá. No texto hebraico tem Selá. Aqui não está traduzido porque é uma nota musical. Não sabemos exatamente para que servia, mas era uma nota musical, ou seja, uma anotação musical. Ou era uma pausa, ou o ritmo ficava um pouco mais rápido, ou as vozes mais elevadas, alguma coisa assim era. E a anotação musical, ou seja, aquele ponto, o selá, indicava assim, uma diferença no que vem depois.
Pode ver como começa o versículo 3. Porém tu, Senhor, muda completamente. Então imagine o versículo 1 e 2 sendo cantado com acompanhamento dos instrumentos, mas de repente uma pausa. E agora? O que Davi faz? E depois disso, o que acontece? A música tem um poder tremendo para mexer com essas emoções. E eu pergunto então, sabendo que tem uma nota musical, Selá, olhando para o versículo 1 e 2, se eu estivesse no lugar de Davi, o que eu faria? Meu próprio filho contra mim, muitos adversários, e ao invés de melhorar a situação, está piorando cada vez mais, fica cada vez mais caótica a situação, e muitos, ao invés de falarem coisas boas, positivas, como nós gostamos, estão dizendo assim: Davi, acabou, nem Deus te salvará, não adianta confiar em Deus mais, Davi. E nós no lugar dele, quando você estiver passando por isso aqui na sua vida, Davi então diz: porém tu, Senhor, és o meu escudo. A palavra hebraica para o escudo aqui não é aquele escudo só protege na frente, é um escudo que envolve o sujeito, é um escudo mais completo. Portanto, ter os pensamentos elevados sobre Deus faz tudo se tornar assim muito pequeno e até insignificante, porque e daí que os números dos adversários estão crescendo se Deus é o escudo? E daí se são numerosos que se levantam contra Davi, se Deus está com Davi? E daí se as pessoas estão dizendo: Deus não te salvará, Deus não te ajudará? Se Deus está dizendo para Davi: Davi, eu serei o teu escudo. Quando Abraão vai em busca do seu sobrinho Ló e ganha aquela batalha, depois entrega o dízimo, o que ele poderia pensar? Agora estas nações, estes reis se ajuntarão, ganharão força e acabarão comigo, eles poderão voltar. Uma retaliação, digamos assim. E aí no capítulo seguinte de Gênesis 15, Deus diz para ele: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, e o teu galardão será sobremodo grande. Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Portanto, não somente compartilhe aberta e francamente com Deus seus problemas, ao invés de ficar procurando outro, ao invés de ficar desesperado em si mesmo, ou desesperado olhando apenas a situação, não vai e coloca tudo diante do Senhor, ora, clama, expõe a sua causa perante Deus, mas em segundo lugar, contemple a glória e o poder de Deus. Aí sim nós podemos dizer: Deus é maior que o meu problema, Deus é infinitamente maior do que todos os homens juntos, Deus é maior do que as nações. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías, que é um livro que exalta muito a grandeza de Deus, que aos olhos do Senhor as nações são como um pingo que cai num balde d'água. Quer dizer, nada, é menos que nada, é um vácuo. Contemple a glória de Deus. Tu és o meu escudo, tu és a minha glória, não o trono. Veja, ele perde o trono temporariamente, mas ele não perde o seu Deus. Nós podemos perder as coisas neste mundo, mas nós nunca perderemos o amor de Deus. Por isso que Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? A vida, a morte, anjo, demônio, as coisas desta vida, nada. Ele quer dizer o seguinte: nada. Você não consegue pensar em coisa alguma. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque está em Cristo. É a âncora da nossa alma e da nossa fé. Tu és o meu escudo, tu és a minha glória, e o que exaltas a minha cabeça. Exaltar a cabeça aqui significa tanto tirar Davi desta situação de vergonha, de humilhação, quanto também levantar a sua cabeça, porque ele está muito abatido.
Meus irmãos, é normal, ou seja, é de se esperar dias de muita tristeza, onde parece que as lágrimas caem, parece que já não há mais lágrimas para derramar. O servo de Deus enfrenta isso, não está isento disso, pelo contrário, é comum passar por isso. E fica abatido como Davi, que subia ali o Monte das Oliveiras, totalmente para baixo, cabisbaixo, diz o texto bíblico, chorando, descalço e com a cabeça coberta. Mas Deus o levantará, ele crê nisso. E o Deus de Davi, meus irmãos, é o nosso Deus. Este salmo não é um salmo histórico que serve para ele, não, é o nosso salmo, tanto que nós podemos orar exatamente nestes termos. Jesus Cristo disse para os seus discípulos: a vossa tristeza se converterá em alegria. Vocês estão confusos, abatidos e prostrados, mas eu derramarei paz no coração de vocês, e a paz que eu dou o mundo não conhece e ninguém pode tirar. Deus é o escudo de Davi, ou seja, Deus protege e defende Davi. Deus é a glória de Davi, não o trono. Deus é a riqueza do coração de Davi, e Deus exalta a cabeça de Davi, ou seja, Deus o levanta. Compartilhe então tudo com Deus, derrama a alma perante Deus, ore e também contemple a glória e o poder de Deus, mas clame na confiança da fé. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Qual é o santo monte? Sião. Acabamos de ver no Salmo 2: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Agora o Salmo 3 diz: ele me ouve do seu santo monte. Davi não está no trono, mas Deus sempre está. Em Isaías capítulo 6 nós lemos do ano da morte do rei Uzias, que foi um rei que beneficiou muito o povo de Israel. Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Uzias morreu, mas Deus permanece no trono, soberana e eternamente. Davi está dizendo então: eu clamo com a minha voz, e Ele me responde, do jeito que Ele quiser, quando Ele quiser, conforme a sua vontade. Ainda bem que é assim, não é? Ainda bem, a gente não sabe coisa alguma, nem orar sabemos, mas o Espírito nos assiste. De acordo com a sua soberana vontade, nós dizemos: Ele do seu santo monte, porque Ele habita na santidade, porque Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele ouve a nossa oração e responde. Compartilhe, contemple, clame, confie. Amados irmãos, se nós oramos e continuamos ansiosos, alguma coisa está errada. Porque a oração deveria ser um remédio contra a ansiedade. Se nós entregamos para Deus com a mão fechada, no sentido assim, entregar e depois volta, não entregamos. Pedro diz: lançando sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Nós precisamos aprender, meus irmãos, a realmente entregar para o Senhor. Já deveríamos ter aprendido que quem tem um controle da vida, da nossa vida, da circunstância, é Deus, não nós. Confie completamente os teus cuidados ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Salmo 37. Se apropria dessa verdade, não entenda apenas teologicamente. Viva este versículo, entrega a tua vida para Deus, e Ele te dará descanso. Olha aí, Ele te dará sono. Deito-me e pego no sono. Eu dormiria nessa situação? Você conseguiria dormir, sabendo que o seu filho está traindo você? Que
há muitos adversários e numerosas pessoas que se levantam, e as pessoas dizem: olha, Davi, não adianta mais, acabou. Davi diz: deito-me e pego no sono. Nós imaginamos Davi ali com seus homens fiéis no acampamento, e ele acorda e pensa: acorda, porque o Senhor me sustenta. Nós deitamos porque descansamos em Deus, acordamos porque o Senhor nos sustenta, e Ele é o Senhor da vida, Ele que dá sono, Ele que faz despertar. Você abre os olhos quando acorda cedo e diz: o Senhor me sustentou, o Senhor agora me permite viver mais um dia. Vejam todos os detalhes. Ele diz: deito-me e pego no sono. Ele descansa. Por isso que eu estou falando, é melhor antes de deitar, orar, pensar em Deus. Diz o salmo seguinte, que é muito parecido com este: consultai no travesseiro o coração e sossegai. Sossega no Senhor. Peça para o Senhor desacelerar a sua cabeça, parar de ser uma pessoa preocupada com tudo, com o mundo, com tudo. Deito-me, pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Deus dá descanso espiritual, Deus dá descanso emocional, e Deus dá descanso físico também. Clame, porque Ele pode te dar isso. Ele pode abençoar a sua vida em todas as áreas. Deus dá descanso, Deus tira o medo do nosso coração. Olha o versículo 6: não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Ainda que uma guerra estoure contra mim, ainda que haja muitos inimigos, ainda assim terei confiança. E agora ele está vivendo isso e praticando. Não tenho medo. Ele não está dizendo isso no palácio, no conforto da vida, no conforto do reino. Ele está dizendo isso: não tenho medo, debaixo de muita perseguição, de prova, coração machucado, ferido. Mesmo assim ele diz: Deus, eu não tenho medo. Davi é como uma ovelha cercado ali por lobos. Ele já experimentou isso muitas vezes com Saul. Você lê a história dele e diz: e agora? Mas Deus intervém e livra. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. E nós às vezes temos medo numa situação bem menor que a de Davi. Já ficamos com muito medo, tremendo, angustiados. E agora? Tem Deus na vida ou não tem? Descansa nele ou não descansa? Conhece Deus ou não conhece? O seu Deus é o Deus de Davi ou não? Então não tem motivo para ter medo. O cristão não tem motivo para ter medo. Não tenho medo. Um refrão na Bíblia inteira: não temais. Peça para o Senhor pegar esse medo do seu coração, tirar e colocar o amor dele. Compensa infinitamente mais colocar outras coisas no coração, não medo, ciúme, ira, desejos impuros, qualquer outra coisa. Tira tudo isso, peça para o Senhor, na verdade, peça para o Senhor tirar tudo isso e colocar a graça dele, a bondade dele, a confiança nele. Não tenho medo. Queira esse nível de experiência com Deus. Não é? Não, mas aí está falando de Davi. E que diferença tem você e Davi? Eu e Davi? Nenhuma.
Elias era homem semelhante a nós. Esse Davi aqui adulterou antes. Deus pesou a mão sobre ele para que ele se arrependesse verdadeiramente, mas agora arrependido, voltado para Deus, ele diz: eu não tenho medo, eu estou machucado, ferido, despedaçado, mas eu sei que Deus é por mim. Deus se levanta quando os inimigos se levantam. Olha o paralelo agora, que interessante. São numerosos os que se levantam contra mim, versículo 1. Aí no versículo 7 ele diz: levanta-te, Senhor. Enquanto muitos se levantam contra Davi, Davi diz: Senhor, se levanta também. E meus irmãos, quando Deus se levanta, e daí que tem 1 milhão de homens contra Davi? No livro de Apocalipse a coisa vai ficando tão tensa, você começa a ficar tão preocupado, porque as forças das trevas vão ganhando tanto espaço, tanto poder, tanto domínio. Chega o Senhor Jesus e acaba com tudo, de uma vez por todas. Então Davi sabe, ele não nega as coisas. São numerosos que se levantam contra mim. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. E aí a linguagem que ele usa seria o equivalente de falarmos assim: Senhor, acaba com eles. Mas o cristão pode orar assim? Deve. Quando os inimigos de Davi são os inimigos de Deus, em primeiro lugar, ele ora essas orações imprecatórias que você encontra na Bíblia. É lícito, senão não estaria aqui escrito. No livro de Apocalipse, aqueles irmãos já mártires, eles dizem: Senhor, até quando não vingas o nosso sangue? Eles estão clamando ainda. Paulo também diz: o Senhor lhe dará a paga. Salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos. É um só golpe e Deus quebra todos os dentes. Alguém pode dizer: mas que horror, que imagem pesada. É bom isso, irmãos, dizendo que Deus é um guerreiro forte. Davi, ele não tem motivação, por isso que ele enfrenta Golias. Não, ele confia no Senhor. Muitos sermões baseados em Davi e Golias, naquele confronto, seguem mais uma linha humana, dizendo: está vendo como ele era determinado? Está vendo como ele era otimista? Está vendo como ele acreditava que tinha boa mira? Meus irmãos, humanamente falando, era uma zombaria aquilo. Tanto que Golias falou: Davi, você vem desse jeito, você está brincando, Davi? É sério isso? Humanamente falando, realmente era uma cena ridícula. Mas não. Davi diz: eu venho contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tens afrontado. Acertou a cabeça, o gigante caiu, e depois cortou a cabeça dele. Deus é glorioso, irmãos. Nós temos que ver o Senhor dessa forma, como o salmista está dizendo: Deus, com apenas um golpe, ele destrói todos os seus inimigos. Feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Quem com um soco só consegue quebrar os dentes de alguém? Deus consegue. Essa é a ideia. Ele é um guerreiro forte, poderoso. Ainda que todos esses homens se levantem, Deus, se Ele quiser, Ele nem luta nada, Ele só fala, todos caem. Lembra dos soldados no jardim? Quando Jesus diz: eu sou, aquela expressão do Êxodo, caíram por terra. Aqueles soldados romanos, com capa, tudo, eles caíram diante do Senhor, e o anticristo Jesus matará com um sopro da sua boca. Nem falou a palavra, só aquele sopro que sai já destrói os inimigos do Senhor. Deus tem poder, e isso aumenta a nossa vida de oração. Levanta-te, Senhor. Não tenho medo. Versículo 6 é o paralelo com o versículo 1. Como tem crescido o número dos meus adversários, mas não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. São numerosos que se levantam contra mim, então levanta-te, Senhor. Aí o próximo paralelo:
São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Versículo 7: salva-me, Deus meu. Observem que ele coloca diante do que ele está vendo, diante do que as pessoas estão falando, ele coloca em cima disso a palavra de Deus. Ou seja, alguém pode dizer para você: olha, não vai dar certo. Em cima disso, você diz: eu confio em Deus. Você vai dar certo? Não vai, vai dar certo aos olhos dele. Davi não tem jeito, não tem salvação. Em cima desta palavra ele diz: salva-me, Deus meu. Davi olha quantos inimigos, você está cercado por todos os lados. Então em cima disso ele diz: levanta-te, Senhor. E olha o que as pessoas falavam: não há em Deus salvação para ele. Versículo 8, o último paralelo: do Senhor é a salvação. Portanto, compartilhe aberto e francamente os seus problemas com Deus. Contemple a glória, a força e o poder de Deus. Clame na confiança da fé. Confie completamente os teus cuidados ao Senhor e creia no que Deus afirma em sua palavra. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Deus disse isso. Mas as pessoas falaram diferente. Eu quero ficar com o que Deus disse. Ouça a voz do Senhor. Muitas vozes. Abaixe o volume de todas as vozes e ouça a voz do Senhor. Não há em Deus salvação para ele. Não, do Senhor é a salvação. E a palavra salvação aqui é Yeshua no hebraico, que é a palavra relacionada a Jesus, Jesus no grego, que é Salvador. Portanto, do Senhor é a salvação, porque Ele é o Salvador. Ele não opera fora dele mesmo. Ele, sendo o Salvador, opera a salvação. Você crê nesse Deus maravilhoso, poderoso, suficiente? Nós vimos que Jesus dormia no meio da tormenta, no meio da tempestade. E as pessoas falaram para o Senhor Jesus: livrou os outros, então desce da cruz, saia, se salve, para que creiamos em Ti. Mas Ele não queria descer da cruz, mas do túmulo Ele saiu, vitorioso e glorioso, derrotando e saqueando, ou seja, tirando todo o poder dos seus inimigos, como Paulo diz. E tempestade para o Senhor Jesus não existe. Existe para nós. Somos exatamente como os discípulos. Mas para o Senhor Jesus não tem diferença nenhuma. Ele acorda e diz: acalma-te, emudece. E quando Jesus manda, até o vento obedece. Fez-se grande bonança, e os discípulos atônitos falaram: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Então observem que os discípulos, eles estavam impressionados primeiro com a tempestade, preocupados com o barco. Agora eles estão impressionados com Cristo. Portanto, amado irmão, diante de tudo, descanse no Senhor. E diante das maiores lutas, diga: do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Mesmo neste contexto, Davi está dizendo: Deus me abençoa. Deus abençoa Israel. Deus abençoa o seu povo. Que este Deus maravilhoso e suficiente, um Deus forte e fiel, seja mais conhecido de nós. Que nós possamos orar exatamente como Davi está orando: Senhor, que o Senhor seja a minha proteção, que o Senhor seja a minha riqueza, que o Senhor levante a minha cabeça e que eu possa descansar completamente nos teus braços. Louvado seja o Senhor. Amém. Vamos orar.
Senhor, aumenta a nossa fé. Mesmo nessa situação, Davi conseguia dormir. Deito-me e pego no sono, num ato contínuo. Acordo porque o Senhor me sustenta. Tu és o Senhor da vida. Tudo está, Senhor, em tuas mãos. Ó Deus, que nós possamos descansar porque o Senhor nos ama. Porque o Senhor não é indiferente à nossa dor, pelo contrário. O Senhor conhece a nossa dor. O Senhor é o Deus que sofre com o teu povo. Tira do nosso coração o medo e aumenta a confiança. E que possamos afirmar aquilo que o Senhor disse na tua palavra: do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Abençoa, Senhor, o teu rebanho. Abençoa, Senhor, aqueles que se encontram enfraquecidos na fé. Reveste-nos, ó Pai, de poder, de confiança, de coragem. Ó Deus, ensina-nos a descansar tranquilos nos braços do Senhor. Como aquela criança que acabou de mamar, se encontra plenamente segura, descansada, confiante, sossegada. Pai, que nós possamos descansar nos teus braços de amor. Tu és um Deus forte. Tu és Senhor dos exércitos. Tudo, Senhor, é teu. Não há nenhum ponto, não há nenhum lugar em que o Senhor não domine completamente. Ó Pai, tira do coração da igreja qualquer ansiedade. Tira do nosso coração medo, angústia, aflição. Tira do nosso coração aquilo que não convém, aquilo que não é teu, e coloca, Senhor, somente aquilo que te agrada. Senhor, tem misericórdia de nós pecadores e eleva os nossos pensamentos sobre o Senhor, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Fiquemos em pé, meus irmãos, para recebermos a bênção do Senhor. Que a graça do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, a comunhão, o consolo, a confiança do Santo Espírito do Senhor estejam sobre nós, seus filhos, e em nós permaneçam até o fim. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar.